criar rugosidades e vem atrapalhar o seu desenvolvimento. Portanto, eu sugiro que você prenda as pontas, né, como podem ver aqui no site. Vocês prendem a ponta, pronto. E isso evitará que ele se deforme durante o processo da pintura. Vocês podem ver também abaixo, se encontra o material que irei utilizar, está lá os 3 pincéis. Como eu disse, um pequeno, um médio e um grande. Está o estojo, está o lenço de papel. O lenço de papel é um acessório imprescindível, é muito importante, porque ele te ajuda, e como, já que você vai estar trabalhando com tinta à base d'água, né, e as limpezas, a limpeza dos pincéis, e também em termos de correções, né, que ele pode te ajudar a efetuar determinadas correções. Isso já a gente, mais à frente, eu volto a falar nessas correções. Mas pronto, temos o material, portanto temos o papel já preso na madeira, né, com durex, e vamos então partir para a pintura. O rosto se diferencia das demais, dos objetos em si, das paisagens e tudo, pela a suavidade, né? E uma das técnicas que eu utilizo para que se possa dar essa suavidade, esse tom aveludado e uniforme ao rosto, é, em primeiro lugar, você molhar todo o papel. Você vai molhar todo o papel em volta do rosto, né? E deixar com que o papel absorva essa água. E depois que o papel se encontrar pronto, depois de você efetuar esse processo, você vai apanhar a tinta, no caso a siena. Só a siena é incrível, porque só com essa tinta é possível pintar o rosto por completo. Se vocês repararem bem, o fato de colocar muita água, pouca água na tinta, faz com que ela sofra várias tonalidades. E às vezes com a própria tinta, com a mesma cor, ou seja, você consegue resultados diversos. E como podem ver também, um exemplo que eu dou é efeitos criados com a tinta siena. A mesma tinta, só que acrescentando mais água ou menos água, se consegue essa variação, né? Portanto, depois de aplicado toda a água no rosto, como eu disse há pouco, você já deve ter preparado ao lado também a siena bem diluída, extremamente bem diluída. Atenção, nós estamos começando a primeira fase da aquarela. Toda a primeira fase, a aplicação tem que ser extremamente suave. Portanto, a tinta tem que ser muito bem diluída. Portanto, depois do papel molhado, da tinta ao lado já completamente diluída, você começa a aplicação. E você vai notar que ao tocar no pincel embebido na tinta, ao tocar o pincel na folha, a tinta vai começar a se espalhar sobre o papel, porque o papel, como já está molhado, já está úmido, vai começar a absorver essa tinta. Isso é que dará o aspecto uniformizado, o aspecto aveludado ao rosto. Isso você fará em todo o rosto. Como podem ver na foto. Depois desse primeiro estágio, vamos partir para o segundo, que é procurar dar volume ao rosto. E para conseguir isso, utilizaremos a mesma tinta, o siena, só que com menos água. Ele vai ganhar uma tonalidade mais forte. E se observar bem, nem parece ser a mesma tinta, só pelo fato de reduzir a quantidade de água, a tinta ganha uma tonalidade bem mais forte. Então você começa a aplicar essa tinta para dar forma, para dar volume ao rosto.
E pode reparar também a utilização do lenço de papel. Como eu falei há pouco, o lenço de papel é fundamental. Em diversas situações. Nesse caso aqui, como podem ver na foto, é para explorar as luzes sobre o rosto. Ou seja, com o lenço de papel, você vai aplicando em áreas das quais, evidentemente, irá possuir mais iluminação e conseguirá fazer o contraste de claro e escuro utilizando o lenço de papel. Eu disse há pouco que uma das vantagens também do lenço de papel é poder fazer correções. Essas correções é o seguinte: no caso das aquarelas, como eu disse há pouco, não é permitido muitas falhas. Se você erra uma determinada cor, ou se você não está satisfeito com uma determinada aplicação, a aquarela não dá a facilidade de correções que dá a tinta de pintura a óleo, né? Mas você pode fazer correções como você apanha um pincel limpo, seco, molha com água limpa, passa sobre o local do qual você não está muito satisfeito ou satisfeito com o resultado, vai esfregando suavemente e ao mesmo tempo com o lenço de papel vai tirando o excesso de tinta e assim você vai conseguir, não digo tirar por completo a cor que colocou, porque fica sempre alguma coisa, mas vai conseguir reduzir bastante, atenuar bastante a aplicação pela qual não estava satisfeito. É nisso que eu me refiro com relação às correções. O lenço de papel, sempre que você tiver algo que não está muito de acordo, só basta com papel limpo, ou melhor, com um pincel limpo e uma água limpa, esfregar e corrigir, e ir retirando esse excesso de tinta com o lenço de papel. Mas atenção, não fique esfregando muito, porque a depender também do pincel que você estiver utilizando, você pode conseguir aqui começar a desfazer o papel. Portanto, isso vai ficar mal. Vai ficar mal porque depois do trabalho realizado vai se notar ali que aquilo não está bem, que o papel está, aquilo foi rasurado. Portanto, esfregar pouco e com o algodão ir retirando o excesso de tinta. Agora, voltando para a pintura. Depois, com o lenço de papel, como eu disse antes, você vai explorando as regiões que possuem luz no rosto. Atenção, todo esse processo da aplicação das sombras, da exploração das luzes com o lenço de papel, deve ser feito ainda com papel úmido. Porque, atenção, se o papel secar, nada disso vai ser viável, porque, como está seco, você não adianta colocar lá o lenço de papel que não vai haver resultados. Portanto, é por isso que a aquarela se trata de uma técnica rápida, né? Porque você tem que trabalhar com o tempo em que o papel está úmido, o tempo em que a possibilidade de explorar esse grau de absorção no papel, a título de criar sombras e criar luzes utilizando um lenço de papel. Depois que tiver todos esses retoques efetuados, a colocação das sombras usando o siena um pouco mais escuro, explorando com o lenço de papel. Depois que já estiver seco, então começamos então por uma aplicação nos olhos, né? Vamos trabalhar então com a parte mais expressiva do rosto, no qual aqui eu utilizei o preto, bastante diluído, né? Com uma pequena mistura com o castanho.
para que o preto não fosse assim, porque o preto é uma cor, de certa forma, morta. Ela tem a capacidade, se você não souber utilizá-la, de dar um aspecto morto, sem graça, sem luz, à pintura. Portanto, há pessoas que quando pensam em fazer uma sombra, vamos supor, se você está trabalhando com castanho, há pessoas que para conseguir uma sombra mistura com preto, pronto, fica o castanho mais escuro e depois aplica. Isso é um erro enorme, porque a sombra que vai conseguir a partir daí é uma sombra morta, sem luz, sem expressão. Portanto, a melhor forma de conseguir criar sombras é utilizando a mesma tinta, só que estando num teor mais forte, mais escura, mas de preferência a mesma tinta. Esse exemplo vocês podem ver na parte em que eu estou fazendo a camisa da Dilma. Pode reparar que eu utilizo o azul para a camisa dela. Na hora que vou preparar as sombras, utilizo o próprio azul, só que com uma tonalidade mais forte. Utilizada a retirada de uma pastilha, no caso de uma bisnaga, do qual possui o azul já pronto. Para você não ter o trabalho de estar criando um azul, porque o resultado não seria o mesmo. Ok. Vamos agora, depois dos retoques que fiz nos olhos, utilizando o preto bem diluído, volto aqui para a parte do cabelo, que é muito simples, embora haja pessoas que tenham uma certa dificuldade, mas o cabelo é muito simples de fazer. A pessoa não pode ficar preocupada com os fios, fazendo fios a fios, porque assim isso acaba perdendo tempo e mesmo porque a aquarela não permite essas graças. Você tem que ser prático. Portanto, você começa a fazer só as partes mais escuras do cabelo. Você procura fazer aquelas que se chamam de madeixas, aquelas partes que se destacam, né? E só depois de todas essas sombras fortes prontas é que você começa a procurar dar o aspecto de fios de cabelo, como podem ver aqui nas fotografias. Depois partimos para a camisa, como eu disse antes, utilizando um azul bem claro, bem diluído. E para efetuar as sombras, utilizo um azul mais escuro. Pode reparar também que agora na parte dos retoques, ou seja, depois do rosto já está concebido, as sombras já estarem todas lá. Não se esqueçam que utilizamos apenas o siena para todo esse processo. Mas aí agora é necessário dar um pouco de iluminação, de luz ao rosto. Ou seja, vamos para uma fase que poderíamos chamar de maquiagem. Vamos fazer uma maquiagem no rosto dela. Então vamos utilizar, explorar outras cores, como no caso, para o rosto você pode explorar o rosa, bem diluído, ou laranja também. Isso dará à pele uma cor mais saudável, né? Mais agradável, mais brilhante. Portanto, você, para efetuar essa fase do retoque, a tinta tem que estar extremamente bem diluída, tem que estar mesmo para dar o ar de transparência. É tão diluída que praticamente aquilo ao aplicar no papel vai mais água do que tinta. Portanto, é assim que você vai conseguir o efeito degradê sobre o rosto. E com relação ao fundo, também eu utilizei o mesmo processo usado na prática do rosto. Molhei todo o fundo com um pincel limpo, com água pura.
E depois utilizei o amarelo, bem diluído, e o azul, e consequentemente deu origem ao verde. E assim fui criando essa tonalidade, essa variação entre o amarelo e o verde, né? Ok, onde é que nós estávamos? E eu sugiro que quando você começar a pintar um rosto, não tenha pressa, não procure fazer as coisas, embora a aquarela, ela de certa maneira nos obriga a trabalhar, nos obriga a trabalhar rápido, mas vá na calma. É sempre bom, por exemplo, você prepara o rosto depois de molhado, depois de aplicar a tinta base, descansa, deixa aquilo secar, né? Passado um tempo você vai partir para as sombras, a aplicação das sombras. Mas nunca procure acelerar muitas coisas, porque é sempre bom dar um intervalo, porque a sua mente descansa e o que ocorre geralmente quando se está fazendo um desenho, um retrato, uma pintura, a pessoa acaba vendo o que quer ver, né? E muitas vezes as coisas ela pensa que aquilo está muito bem, quando no fundo é um desejo dela, portanto ela acaba sendo induzida a acreditar. Portanto é sempre bom dar uma pausa, porque ao retornar você vai olhar para algo real, algo que seu cérebro já descansou, seu cérebro já está mais tranquilo, e você vai ter uma visão diferente daquela que você teve quando finalizou o trabalho, né? Portanto, se você está habituado a desenhar, sabe que no outro dia ou de repente no mesmo dia, mas passado algumas horas, é que temos uma noção mais crítica do que fizemos, né? Quando terminamos aquilo, então, maravilha, mas passado algumas horas, depois que descansou, que você olha, pô, afinal isso não está assim tão bem. Portanto, procure fazer na calma, né? Procure dar um descanso. Ok, gente, olha, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar as minhas informações, né? E que consigam e que tenham progressos com essa técnica fantástica que é aquarelas. Eu pretendo em breve colocar mais alguns trabalhos utilizando como técnica aquarela, porque é agradável e também para descansar um pouco dos trabalhos a óleo e a lápis grafite. Eu espero contar com vocês. Continuem acompanhando as minhas aulas. Para mim é um imenso prazer, porque, como eu costumo dizer, ensinar é aprender duas vezes. Eu, com esse intuito de estar procurando passar para vocês o que tenho aprendido, isso só tem me ajudado, porque isso me leva a explorar mais, a desenvolver e a descobrir. Portanto, para mim é um prazer. Tanto quanto com a colaboração de vocês. Divulguem, peço que divulguem esse site. Se vocês têm páginas no Facebook, procurem partilhar essas páginas do site, que será uma forma de estar me ajudando, né? De estar ajudando a divulgação da arte, né? E tornando essa possibilidade de aprender de forma gratuita, tornando acessível a mais pessoas, tá bem? Conto com vocês, obrigado e até a próxima.